Ducato que chega ao mercado, cheio de opções, nova motorização, para concorrer com as outras. Lembrando que na semana retrasada, Betão, quem lançou um carro, viu, Gi? Pode trocar pela Fiat Ducato aí, por favor. A Ford lançou a Transit com câmbio automático, a única no segmento para essa atividade comercial com câmbio automático. As demais são todas câmbios manuais. Hoje em dia, você ia numa competição de motocross, um campeonato brasileiro, onde tem 300 inscritos, 430, no paddock, você olhava, era só caminhonete, né? Hoje em dia, 90% é só os furgão. Sim. Então, o domínio primeiro foi da Renault, né? E hoje em dia já não é mais o domínio dela, né? Hoje tem a Ducato, tem a Mercedes, né? Todos eles com seus furgão que viram dentro é uma casa, ainda cabe uma moto de cross, o cara passa o final de semana ali correndo, né? E mais a proteção que tem. O cara tem uma moto de corrida uma moto de velocidade mesmo, né? Não de só 150, 200 mil reais, ele tá lá dentro do carro protegido de todo sentido, né? Então o carro hoje, o segmento é muito usado para o motociclismo. Você vai poder constatar isso semana que vem lá no autódromo. Vai dar só furgão. É mesmo. Teremos o Campeonato Brasileiro de Moto Velocidade lá. E hoje, você que tá aí agora, que a gente tá resolvendo uns pequenos contratempos do ao vivo, mas deu certo. E nós estamos falando agora da Ducato. Fernando, o que você tem para falar? Vou pedir até pra Gi colocar as imagens da Ducato aí. Aí, agora sim, ó. Fernandinho, o que você pode falar da Ducato? Não, é tudo grupo só. Depois fala do grupo só de furgão, que tem Citroën, tem Peugeot. A Ducato, aliás, há muitos anos, e não é só de agora, que existem Stellantis, a Ducato sempre foi parceira da Citroën e da Peugeot. Sim. Era a mesma van e mesmo carro. Só que o que a Ducato fez agora foi, primeiro, dar uma mexida para baixo no acabamento e nos recursos, para que pudesse ser mais barata e, portanto, mais competitiva face a essas outras. Mas aumentou o volume do motor para 2.200, aumentou um pouco a potência e acrescentou o start-stop, que é para economia de combustível. O que é que ela vai querer, pelo menos é o desejo da diretoria, é fazer com que ela seja mais competitiva e que se proporcione para aquele motorista que pode dirigir com a categoria de CNH B. Por quê? Porque até determinado limite de peso, até 3.500 quilos e até 9 passageiros, é possível dirigir com a CNH B. Daí para cima, não. Aí exige a C com todos os problemas decorrentes, que é inclusive aquele exame de sangue para saber se o cara toma droga ou não. E isso é uma limitação muito grande. Então o que a Ducato quer é vender mais, que todo mundo quer, e ganhar com um preço mais competitivo. É o objetivo deles agora e provavelmente vai conseguir, porque eles têm uma rede muito grande. Inclusive a Fiat tem aquela Fiat profissional, que foi uma invenção da Renault, e que depois ela passou a adotar, que é ter atendimento especial para a pessoa jurídica. Claro que isso é importante. E isso passa a ser uma atração especial. E vale lembrar que esse motor é um turbo diesel 2.2, 140 cavalos. Ele tem 340 Nm de torque, quer dizer, um novo motor desenvolvido, né? E, claro, segundo as informações da Fiat, da própria Stellantis, ele é 13% mais econômico, né? E aí eu vou falar aqui, trouxe uma colinha de preços, né, Dai? São 5 versões, né? 5 versões, cargo... versões para 19 passageiros, 17 passageiros, porque pode ser uma van não só para ambulância, Max comercial, Cargo, a Multi, minibus. Lembrando que a Fiat Ducato está fazendo 25 anos já, hein? 25 com esse anos. lançamento.
Mais preço aqui, ó. O novo Fiat Ducato Cargo, R$ 245.990. O Ducato Maxi Cargo, R$ 249.990. O Ducato Multi, R$ 261.490. O Ducato Minibus Comfort, R$ 309.990. E o Ducato Minibus, R$ 319.990. Se você for comparar, Fernandinho, com a Ford Transit com câmbio automático, a diferença é de R$ 20.000. 20 mil não, R$ 30.000. Porque a Ford Transit com câmbio automático de 10 velocidades, essa que foi lançada a 17 mais 1, que é 17 lugares mais um motorista, ela custa 300, que é a topo, 356 mil, em relação aos 320 da Ducato com câmbio manual. E isso porque vem da Itália. Isso porque vem da Itália. Porque se não viesse, antigamente vinha do México. Isso. Mas tudo isso está envolvido que é para reduzir custos. Com certeza. Mas enfim, falando só rapidamente, agora vamos para o que interessa, meus amigos Roberto Boettcher e João Ricardo. Gi, coloque as imagens do Parque Marcos Veiga Jardim, inaugurado em 2015, se eu não me engano. 2016. 16? Aí, João, e o Autódromo de Goiânia, tanto tá bonito. Essa área toda, peguei essas imagens aqui no YouTube, foi da inauguração das duas praças, a do Autódromo, que foi uma reinauguração em 2014, e depois do Parque Marcos Veiga Jardim, que eu vou te falar, tenho o privilégio, jogava basquete sempre lá, o João hoje está aí na administração. Fala um pouquinho do Parque Marcos Veiga aí, João, Antes, como é que tá lá? João, vamos falar quem foi o Marcos primeiro? É, Por que o ele Marcos. recebe esse nome? Daqui a pouquinho os O nome nossos do amigos parque- aqui, os professores vão falar por que é Marcos Veiga. O nome do parque é uma homenagem ao goiano, né? Sim. Marcos Veiga Jardim. Foi piloto, Marcos Henrique da Veiga Jardim. Tô certa? Exatamente. Nascido em 1934, ele era publicitário, praticante do automobilismo e piloto de avião. Sogra era uma pessoa muito importante, né? Principalmente muito seu amigo. E aí o João vai explicar aqui um pouquinho sobre o parque. Foi a homenagem mais merecida que podia existir nos esportes a motor de Goiás. Marcos Veiga foi um cara extraordinário, ele fez tudo para o automobilismo, inclusive, só para você ter uma ideia, ele foi o autor do traçado do Autódromo Internacional de Goiânia. E aproveitando até o desnível do terreno, ele aproveitou os desníveis, houve pouquíssimo trabalho de terraplenagem, e por causa disso nós temos hoje um dos circuitos mais interessantes, um dos mais seguros, se não o mais seguro do país. Para motocicleta, com certeza o mais seguro. E com peculiaridades que são exclusivas de Goiânia. Todo mundo gosta, que Thiago Camilo gosta, Rubinho Barrichello gosta. Todos os pilotos que vêm a Goiânia gostam de correr no traçado desenhado pelo Marcos Veiga. Mas ele não fez só isso, não. Ele fez um carro que foi campeão brasileiro, o Govesa V 1300, que foi campeão brasileiro porque ele construiu junto com o pessoal da Govesa. Ele é que projetou o carro, ele é que construiu junto com os mecânicos da Govesa, e ele é que depois orientou de forma que ele fosse campeão com o Plácido Iglesias, um paranaense. Então, outra coisa também. Escola. Marcos Veiga, ele era fabricante de aviões. Por uma ironia, ele acabou morrendo numa manobra equivocada que ele fez Em 1999. num avião que ele construiu. Numa manobra de dorso, que é aquele negócio de você pilotar de asa invertida, e que os movimentos são exatamente o oposto dos convencionais. Ele morreu naquele dia. E, segundo eu sei e conheci, porque eu era muito amigo dele, parceirão, ele morreu do jeito que queria. Primeiro porque morreu de zaz. Isto é, num segundo estava vivo, no segundo seguinte estava morto, fazendo aquilo que ele gostava, pilotando. E segundo, porque ele deixou uma herança que todo mundo gostava do Marcos Veiga. É impossível alguém não gostar. Fora que era designer publicitário. E um dos melhores, e professor de desenho na Universidade Federal de Goiás. João, fala do parque. Como é que tá lá? Essa é uma honra, né? Bom, eu sou suspeito, né? Mas o parque tá maravilhoso, tá? Muito limpo, grama baixinha, não tem mato, não tem nada.
Mas o parque é o seguinte, é uma área de 66 mil metros quadrados, é grande. Tem uma pista de caminhada excelente, né? Bem arborizada, a pista tem 1.500 metros, tá? Bem arborizado na predominância de coqueiros e palmeiras, é um parque bonito, visual bonito. Nós temos 2 quadras poliesportivas, nós temos 2 quadras de areia, beach tênis e futevôlei, tá? Tem uma das melhores pistas de skate do Brasil, inclusive já tivemos campeonato brasileiro aqui, sempre tem eventos de skate lá, principalmente depois que a nossa menina lá ganhou o campeonato, aí ferveu. O skate funciona, o parque é aberto de segunda a segunda, né? De 6 da manhã até as 11 da noite. E todo dia a pista de skate está cheia, de segunda a segunda a pista está cheia. Nós temos 3 quiosques de alimentação, cada um serve o tipo de coisa, um do lado da pista de skate, mais direcionado à moçada do skate, e temos 2 na outra área do parque, que é chamada até de P6, que lá é separado P6 e P7, que é onde tem a maior área com grama, com coisa que o pessoal gosta muito de fazer aniversário, festinha, fazer vídeos de YouTube, TikTok, aquela coisa. Então é muita família, muita coisa. Tem 2 quiosques bem bacana, com música ao vivo. Um, inclusive, especializado em carnes especiais, para quem gosta de uma costela defumada, a coisa mais maravilhosa do mundo. É lá mesmo tomar um choppinho gelado, final de tarde. Temos muitos eventos lá, tipo... Encontro de carro. Encontro de carro. Moto. Carro velho não, carro antigo. Carro antigo. Tem a turma do Fusca, tem a turma do Opala, tem aqueles carros bem antigos mesmo, da década de 30, de 40, que vão para lá, que eu fico maravilhado de ver isso. Muito bem organizado. É um parque que tem vigilância 24 horas. Nós temos 12 vigilantes lá dentro o tempo todo, circulando de um lado para o outro para proporcionar segurança para o usuário. Tá? Nós temos do lado do parque o exército da Rotan, que está sempre de olho na gente lá também. E o parque é muito bem frequentado, principalmente pelo pessoal ali em volta, que são os condomínios, né? Que estão tudo ali, estão ali todos os dias. O pessoal gosta muito de passear com os cachorrinhos também. E de vez em quando, não tem muita frequência, mas nós temos alguns shows bacanas lá. Nós tivemos até um show internacional de jazz lá, que mobilizou, deu 15 mil pessoas lá dentro do parque. Ficou bem bacana mesmo. O parque eu já... A gente é suspeito, né, pra falar. A Day anda de patins, eu já fui para lá para jogar basquete, então o parque é muito bem organizado. Meus filhos gostam... João? Mas eu só queria tentar explicar por que é que ele foi construído. Por que é que o Parque Marcos Veiga foi idealizado e construído? Primeiro, a ideia sempre foi, desde o início, que o autódromo tinha que ter uma frequência mais gente frequentando todos os dias. E ele não tinha. Uma praça esportiva, no máximo, começa a atuar numa quinta-feira, quinta, sexta, sábado e domingo. E era o que faltava, porque não tinha ônibus, não tinha nada para ir para o autódromo, só para correr, para competir, mesmo que tivesse depois do cartódromo, a partir de 75, não tinha jeito. Mas faltava frequentar o autódromo. Desde o início, inclusive eu fui um dos administradores no início, e deixei escrito que nós precisávamos ter movimento no autódromo todos os dias. O Jaime Rincon, que depois foi presidente da AGTOP, ele era um ex-piloto e, portanto, tinha um vínculo com o autódromo totalmente diferente dos outros. E ele resolveu embarcar nessa, fez a reforma do autódromo, que foi realmente importante em alguns pontos, depois nós conversamos, e resolveu criar um parque que desse exatamente movimentação diária ao Autódromo de Goiânia, a área do Autódromo de Goiânia. Cumpriu a promessa e funcionou. Eu acredito que hoje talvez não funcione com a frequência que deveria frequentar, mas é muito maior do que antes. Hoje o Parque Mágico Veiga, inclusive, é um insumo de entretenimento extremamente interessante para a população de Goiânia. Sim, com certeza. É por isso que agora tem o Parque Marcos Veiga e que recebeu o nome do Marcos Veiga. Eu tenho um encanto muito grande pelaquela área.
né, Fernando? Você sabe muito bem. Até Aquela, porque lá era o- aquela área me deu muita alegria, porque em 1975, né, eu idealizei, construí e fui campeão brasileiro latino-americano, começando ali naquele espaço ali, né? Quando a gente construiu a pista de motocross ali, naquela época o autódromo ali era uma fazenda, não tinha nada, né? Você podia fazer barulho, podia ter poeira, podia ter tudo, né? Com os tempos, né, chegou o quê? Modernização, né? A corrida, a pista de cross virou um parque. Isso para mim é muito feliz, porque aquilo ali está guardado até hoje na minha memória, o que eu construí ali dentro, né? Tá, amor? Acho que eu deixei um legado ali, né? De construir essa pista de motocross, o autódromo, como você falou, né? Tinha de ter tudo lá dentro. Eu sei, o Fernando foi para mim, meu professor, como foi o Marco Veiga Jardim. Eu falo uma história do Marcos, Fernando, sabe? Que isso na minha cabeça, começo da década de 70, 75, quando eu comecei a correr. O Marco, para me incentivar, ele falava que eu tinha de fazer exercício. O Marco me pegava na minha casa, eu não tinha 18 anos, não podia dirigir. O Marco passava na minha casa, me pegava no Fusquinha branco e levava para o autódromo e botava eu para correr a pé na pista, sabe? Você sabia disso? O Marco me pegava em casa, cara, sabe? E me levava para o autódromo para treinar. Meu filho, dá vontade até de chorar quando eu lembro disso, cara. Para incentivar, sabe? Ele não era só um apaixonado no automobilismo, ele era apaixonado do esporte a motor. Tudo que podia fazer para estar lá dentro do autódromo, eu falo que tem duas pessoas que foi um Marco ali dentro. Uma é essa que está do meu lado, que é o Fernando, e outra para mim foi o Marco. Vamos agora, Gi, coloca as imagens agora do drone do autódromo, que nós vamos mudar de assunto. Falamos de Parque Marcos Veiga, agora vamos falar exatamente, ó. Betão, Posso dar só um pode um adendo, Antes, vale. João, É porque- tem alguma taxa que tem que pagar Não, nessas não. que você comentou? Não, Tem lá alguma é como tudo que free. funciona? Lá Tem não alguma rede paga social para as nada. pessoas tirarem dúvidas? Tem do Parque Marcos Veiga. Tem? É. É, Se você quiser passar Instagram. aí, tirar, Instagram. Parque Marcos Veiga, Jardim. Entrem lá e tira suas Tá, dúvidas entra se lá, tiverem. tem sempre postagem nossa Localização? lá. Localização não tem jeito de errar, é do autódromo, né? Atrás do autódromo, em frente ao condomínio Portal do Sol. Não tem jeito de errar ali, não. Entrou na rua de trás do autódromo ali, você vai chegar lá. Como essa área toda, nossa, é muito bem conservada, graças ao Roberto, que está lá no autódromo, que eu tenho, assim, é um dos maiores orgulhos da minha vida, é ser amigo do Roberto há vários anos, entendeu? Bastante anos. Meu pai até me levava no colo, pequenininho, para ver as corridas dele, sabe? Eu não era nem nascido direito ainda na época. Que o Roberto faz um trabalho ali excelente, que eu acho que, como essa área toda, nós temos, não só o parque também, nós temos o cartódromo. Sim. Grudado lá, que é tudo, sempre foi aquela área ali toda. Se você chegar na prefeitura, não existe, só existe autódromo. Entendeu? Aquela área ali sempre toda foi do autódromo. E essa parte de cartódromo, parque e autódromo, nós somos todos vinculados à Secretaria de Esportes e Lazer, que é o que nos dá condições de poder ter um trabalho que rende resultado. Entendeu? Graças a que nós temos o suporte também do Que é a CEL, governador, no caso, entendeu? A CEL, Secretaria Estadual de Esportes e Lazer. Que nós temos o governador também, que dá muito apoio para a gente poder continuar com esse trabalho lá, que surge esse resultado que a população admira e vai. Porque hoje nós ficamos muito tempo, com esse autódromo vazio. Entendeu? Agora o pessoal está começando a voltar os eventos bacanas. Nós temos Fórmula 4, nós temos GT3, nós temos Porsche Cup, nós temos Stock, que já teve agora, Fórmula Truck. E, como o Roberto já disse, até dezembro não tem vaga. Betão, como é que tá esse trabalho? Primeiro, eu sempre fui frequentador do autódromo pro pedal, pro ciclismo, pra corrida, pro duatlon. O autódromo hoje é sim um centro de entretenimento para a população goianiense, não é apenas para o automobilismo. Não adianta falarem que só tem uma corrida ou outra, mentira, porque o calendário está lotado. Então conta pra gente, Beto, como hoje você gerencia o autódromo, como está o calendário para 2023 de competições. Daqui a pouquinho nós vamos falar do brasileiro, que vai acontecer de moto semana que vem, entre 15 e 16, até que com os ingressos vamos falar daqui a pouquinho. Mas fala um pouquinho da sua gestão e como é que está o calendário do autódromo e o autódromo, quais são as atividades que que o autódromo
disponibiliza para a população, né, diariamente, porque eu acompanho também o Instagram do autódromo, que é Autódromo de Goiânia. Fala um pouquinho para nós todos aqui. Eu falar do autódromo, eu tenho um orgulho muito grande, Tá né? bem mais aí, meu Betão, ó, do autódromo de drone, ó. Você vê, o autódromo é lindo, é considerado, né? Não vou nem falar de beleza, né? Só falar de segurança. Mas para mim é a quarta vez que eu administro o autódromo. É a quarta gestão minha, desde a década de 80, né? Eu fui gerente, fui coordenador técnico do autódromo, né? No governo passado, e nesse governo eu assumi a gerência. Para mim, de novo, foi uma honra, porque é um desafio muito grande, né? Você gerenciar uma praça com 23 alqueiros, eu tenho 23, é uma fazenda, né? Você administrar e manter aquilo, né, em condições, que o maior problema quando você tem um autódromo não é só a beleza, em primeiro lugar é a segurança. E nesse governo do Ronaldo Caiado, com a administração da Secretaria de Esporte, foi o governo que mais me deu apoio dentro do autódromo. No meio de uma pandemia, a gente conseguiu fazer uma coisa que era o sonho de todos nós, amantes do motociclismo, do automobilismo, que era construir as caixas de brita. Sim. Que era a única coisa que faltava para o autódromo. Nós tínhamos uma área de escape excelente, talvez a melhor do Brasil, né? A maior do Brasil, só que não tínhamos a caixa de brita. E era um sonho, e eu lutei muito para isso e consegui fazer isso durante a pandemia, que foi até como está construir uma caixa de brita. Quando construir a caixa de brita, o povo, mas o pessoal do automobilismo, né, não vai gostar. Primeiro elogiar, a primeira cuida que teve foi a cuida de estoque. O primeiro elogiar foi o Rubinho Barrichello, que ele ficou na caixa de brita, ele falou, se eu não tivesse a caixa, eu não corria, meu carro estava destruído. Foi o Rubinho que inaugurou a caixa de brita. Foi, né? Então, assim, você vê que foi uma coisa que a gente fez para salvar a vida, para proteger o equipamento. Você pega um carro de Stock Car hoje, Fernando, né? Um cara hoje, numa corrida, na sexta-feira, ele bateu o carro dele na defensa, você está destruindo ali 500, 1 milhão. Depende da batida que você der, né? Então não é só estar protegendo vida, né? Você está protegendo o equipamento do piloto, né? E dando condições do evento, o cara ter segurança para estar acelerando lá dentro do autódromo. E eu falo o seguinte, o autódromo hoje, uma maior dificuldade que eu tenho, sabe o que é? É conseguir manter a agenda do autódromo. Por quê? Eu tenho mais pedido que data. Nós estamos com o autódromo reservado todos os finais de semana até dia 17 de dezembro. Olha que maravilha. Hoje, nós estamos saindo do autódromo agora, está tendo 100 km a maratona. Então, de ciclismo, né? Quando não tem automobilismo, motociclismo, o autódromo não para. O autódromo funciona todos os dias, das 5 da manhã às 8h30 para ciclismo e das 18h15 às 22 horas. O cara fala, Roberto, mas como é que eu faço para poder frequentar o autódromo? O que a gente faz? Todo domingo à noite, no Instagram do autódromo, a gente coloca a programação da semana para todo ciclista, todo aquele que quer frequentar, ele sabe o dia que ele pode usar o autódromo. Porque muitas vezes o autódromo está alocado para um promotor, ele não vai deixar você andar na quinta, na sexta. A gente negocia com o promotor para ele poder, olha, pelo menos na quinta, na parte da manhã, a gente libera. Você não tem só a pista. Quando a gente fala que o ciclista vai usar a pista, qual foi a intenção disso? Hoje você tem bicicleta de 50, 100 mil reais. Esse pessoal usava essa bicicleta na rua e era assaltado. Bicicleta com câmbio eletrônico. Isso. Então hoje o cara pode ir para lá tranquilo, para poder andar dentro do autódromo. Mas não é só dentro da pista. Se você quiser andar dentro da pista, você vai com a sua bicicleta, Fernando. Você tem que ter seu equipamento de segurança, o capacete. Pisca-pisca, porque não é sempre pisca-pisca. Tem que ter luzinha na frente, o pisca-pisca, tá? Dentro da pista tem mais de 15 anos. O que acontece nessa pista hoje? Terça e quinta-feira são o dia dos profissionais. Você chega lá, tem 100, 200 pessoas andando, sabe? E bicicleta bolo, que chega sabe? a 80 km por hora. É uma loucura aquilo, sabe? 5 horas, se você chegar no autódromo 8h30, o povo já está indo embora. O povo chega às 5 horas da manhã, todos os dias. E fora do autódromo, nós temos o talude. Se você chegar lá todos os dias, você vai ver famílias andando, com os seus filhos andando de bicicleta, andando de velocípede, de carrinho, fazendo caminhada, né? O autódromo foi feito para isso. Então ele está aberto para todo mundo todos os dias, quando não tem evento. A maior dificuldade minha que eu falo é o quê? É conciliar a data. Porque no autódromo eu tenho treino dos pilotos que querem treinar. Os pilotos vêm de São Paulo, vêm do Rio, vêm de todo lugar para fazer um dia de treino aqui. Então a gente não consegue conciliar, colocar todo mundo lá dentro do autódromo.
E o autódromo hoje, de todas as praças esportivas de Goiás, é a mais usada. Ganha de todos. E outra coisa, é a mais rentável também. E vale lembrar, eu sou suspeito para falar do autódromo, viu, João? Beto, Fernando tá aqui. Primeiro eu tenho foto de família retirante lá, eu, meu pai e minha mãe, em frente quase o pódio ali no PSTP. Eu lembro de ir pro autódromo, assistir a vitória do Alencar Júnior, quando ele foi campeão brasileiro, na arquibancada com a minha avó e meu avô. Então tenho, assim, excelentes recordações. Mundial de moto velocidade, que eu fiquei na arquibancada no S, montado lá. Meu pai me colocou ali, naquele tempo a gente não podia frequentar as áreas de boxe, então fiquei numa arquibancada no S ali. Assim, lembro de ir com meu irmão, Mário, para as 12 horas de Goiânia, ficar acampado na Barra, passar um frio lascado no autódromo. Então, assim, eu passei a minha infância inteira era assim, ia com meu pai ia fazer cronometragem no kartódromo com o Kurt, com a Norma, que é a esposa, e eu ficava sentado ali na torre que hoje não existe mais, aquela torre de cronometragem que ficava no sentido oposto. Exato. Aliás, Era uma emoção aquela torre de emoção, que o cara quando errava, entre a batia curva na 1 e torre. 2. Isso. Então aquela torre foi retirada por uma questão de segurança, e muito bem feito né? na época, tinha que ser mesmo. Então, eu sou muito suspeito para falar do autódromo, primeiro porque eu nasci no mesmo ano. Então, ano que vem, eu faço 50 anos, os mesmos 50 do autódromo. E não mudou nada. Todo fim de semana a gente E tá o lá. autódromo está espetacularmente lindo, maravilhoso, porque é uma das pistas mais seguras. Não tem um piloto e uma pessoa que não venha no autódromo de Goiânia e não elogie. Eu estive no evento da Fiat, foi em Tarumã, né? Não, Tarumã não, foi em Cascavel. Foi Cascavel lá em Porto Alegre? No autódromo de Porto Alegre? Não, Tarumã. Foi Tarumã. Gente, não posso comparar. Com a estrutura antiga ainda. Então, assim... Não é só isso, Fernando, sabe? Assim, eu com a experiência que a gente tem, eu falo o seguinte, em primeiro lugar, eu tenho que deixar a pista pronta, sabe? A grama cortadinha, deixar a pista toda arrumada. Eu falo Asfalto assim, mas limpo. o que acontece? A pista estando pronta é a mesma coisa de um jogo de futebol. Certo? Você vai no estádio, o que a imprensa vai falar? A imprensa vai falar que o gramado tá ruim, não é, sabe? Que tá aqui. Então, em primeiro lugar que a gente tem que deixar a pista, eu me preocupo muito com a zebra, se fez buraco, se fez isso, se fez aquilo, onde tá a barreira de pneu. Então, tudo isso, passa uma cuidado. Lá o autódromo é o seguinte. Quando um Roberval de Campo Fórmula detona um guarda-reio, você vai lá trocar. Até 5 horas da manhã. E lá é o seguinte, o promotor por que o autódromo hoje ele é conservado? Nós adotamos isso lá dentro do autódromo, tá? O promotor chegou, fez vistoria, entregou a chave para ele. Acabou a corrida, estragou, pagou. É isso aí. Entendeu? Se queimar uma lâmpada, estragar uma torneira, ou ele bateu o caminhão, ou bateu o carro, destruiu, você tem 10 dias para entregar o autódromo do jeito que você pegou. É isso Entendeu? aí. Pegou, Fernando, bateu, pagou. Eu não quero deixar passar essa fase sem você tem falar 2 de um minutos, Fernando, assunto. que aí nós vamos pro Não vai ser suficiente, vou explicar por quê. Você não pode deixar de falar do kartódromo, Sim. porque o kartódromo, nos primeiros 20 anos, eu fui protagonista e depois foi você. Você assumiu, você virou piloto e tudo. E hoje o kartódromo é uma parte importante do Autódromo de Goiânia. Talvez seja hoje o pedaço mais movimentado que tem a área do autódromo. Eu estou vendo 2 pessoas aqui que, além de trabalhar lá, ainda se divertem lá. Com certeza. Porque Isso não é nem trabalho, isso é diversão. E lá nós temos uma história familiar pelo seguinte, fui eu que desenhei o traçado, assim como desenhei o traçado de Anápolis também. Mas depois o Alexandre foi lá, aprendeu a pilotar redondinho, do jeito que ele pilota, e hoje é um dos recordistas. E hoje, graças à instituição do kart rental, aquele que é alugado porque consegue ser mais barato, hoje tem 100 e tantos pilotos inscritos. Então o kartódromo hoje realmente passa a ser, o kart hoje passa a ser um instrumento importante de divulgação do automobilismo. Agora, você não pode deixar de dizer que você já fez recorde de lá. Já.
que você... Mas o recorde foi batido hoje. O recorde da pista na categoria F4 é do Dandan até hoje. Ele virou 40,90 o 40,92 e até então eu tinha virado 41 duro, né? Aí depois o Dandan bateu esse recorde. Então eu hoje acho que eu estou entre os 3 mais de volta mais rápida do cartódromo. Mas só eu não. Quem vive de passado é museu e currículo não ganha corrida. Eu falo sempre isso, a gente tem que estar andando como o João anda. O João anda até mais do que eu. E o Beto também anda, apesar de teve um pequeno percalço, né, no cartódromo uma vez que acabou, né, machucando o pé, mas deu tudo certo. Quebrou o pé. Quebrou o pé lá. Eu quebrei 2 costelas. Não tem jeito. Mas realmente, Fernando, o cartódromo E a novidade é que nós hoje temos pilotos campeões goianos que nasceram em Goiás. Ali a formação, né? Campeões brasileiros. Se não tiver o cartódromo, não tem automobilismo. Se Se nós não tivéssemos o cartódromo, não tinha automobilismo. A meninada nasce ali. Ali nasce um campeão. O cartódromo foi feito para criar campeão. Marina Brandão, filho do Elinho Brandão, começando no kart na categoria cadete. Theo Salomão, bicampeão. Aí a gente vai falar do monte. Os gêmeos, Yuri Iago. O Atori. O Atori também, campeão brasileiro. Não, se você pegar os pilotos hoje da Fórmula 4, todos vêm do kart. Todos vêm do kart. Então, Aqueles velhinhos de 15 a 17 anos, todos vêm do kart. Antes da gente mudar de assunto, Alexandre, Não, eles falando do cartódromo, né? E do autódromo, quem sempre entra em contato perguntando, as pessoas entram muito em contato, como que eu faço para ser um piloto e começar? Uma dica, procure o cartódromo de Goiânia, porque ele é uma base para quem E quer lá tem a escola de pilotagem. de pilotos, tem o Renton que dá uma base para vocês, para depois vocês subirem ali no autódromo e andar no Marcas, ser né? um Marcas e ser um piloto E a Dai ali. também pilota e já foi pódio, que eu vi. Um dia a gente chega lá. E essa categoria rental dos karts alugados hoje cresceu demais. Hoje nós temos até campeonato brasileiro. Todo mês tem grandes provas fora de Goiás. E Essa Goiás não, no Brasil inteiro. Né, João? E lembrando o seguinte, o kart é de criança de 6 anos a criança como eu, João. Eu tenho 65, o João deve estar com 62, sabe? E estamos brincando até hoje igual para igual com a meninada. Então, mas eu estou em casa, vai pro cartódromo, vai divertir, vai ser feliz, né? Sabe? É um esporte sadio, é um esporte reflexo, é um esporte de emoção. A entrada né? é gratuita, você só precisaria chegar ali e ver o que vai E ser para correr é muito barato. Entrada. Junta sua turma de amigos, Entrada, pega meia tá, dúzia gente. de amigos e Entrada. vai lá e loca a pista e faz uma claro. vai brincar, sabe? Todo mundo pode participar, andar de kart, você não precisa levar nada. Lá tem tudo, lá tem um capacete, lá loca tudo. Você chega lá, chega e senta no Capacete, kart. luva, balaclava. Você tá com tudo à 150 mil reais, você vai correr. disposição. Setor de costela. Ô, Gê, vamos mudar de Vamos assunto pro agora. próximo Estamos indo assunto. para os 12 minutos finais e vamos falar de... Primeiro, quero agradecer o Beto. Eu vou deixar inclusive aqui na Rádio Band News também, ingressos para o Campeonato Brasileiro de Moto Velocidade para vocês sortearem ao longo da programação. Vou deixar aqui com o Xará, com vocês. Vamos sorteando também no Vamos Instagram. sorteando no Instagram. Ingressos para o Goiânia Brasileiro de Moto Velocidade, que mudou a receita. Vocês vão falar sobre essa mudança de 14 a 16 de abril, ou seja, semana que vem no Autódromo de Goiânia. Você, Beto, que organizou muito tempo o Superbike, aqui o SKB, Super SBK. SBK Goiás. SBK Goiás. E vamos deixar aqui aos ouvintes da Band News, é só entrar em Vou mostrar pra contato. eles aqui. Aqui, ó, só Aqui, entrar ó. em contato aqui na rádio ou mandar uma mensagem pelo telefone, até nosso telefone também, é só entrar em contato pelo telefone 983 Ou nas nossas redes 15 sociais. 5095 ou nas redes sociais do @Rodas e Motores. Também podem acessar lá, você mesmo, né, Beto? Se acessar, você consegue distribuir ingresso lá pelo autódromo ou não? Aí, pela federação e pelo clube promotor, né? Então, Mas eles, igual isso, eles sempre deixam pra gente lá no autódromo. Todos os eventos, sempre a gente tem alguma coisa para poder estar ajudando, divulgando, né? Eu falo que o motociclismo sempre foi uma paixão para mim. Então, agradecer, Beto, obrigado aqui também pelos convites, que eu e a Dai estaremos lá semana que vem também, junto com o Fernandinho. E, Gi, coloque as imagens do Brasileiro de Moto, aquelas imagens que você deu uma compactada. Isso é uma etapa que teve em Goiânia, viu, Gi? Você tem as imagens aí, olha lá. Essas são as imagens de uma etapa em Goiânia. O Beto vai poder dizer
que etapa que foi essa de Superbike, ó, em 2021. É só para elucidar, porque semana que vem tem Brasileiro de Moto Velocidade. Como é que vai rolar esse brasileiro, Beto? É a abertura do brasileiro, né? Aham. Do Campeonato Brasileiro de Moto Velocidade, junto com o. Hoje não é mais Goiás Superbike, também não é brasileiro, é Moto 1000 GP, que é o brasileiro, né? E o goiano não é mais Goiás Superbike, né? É GP Goiás agora. Mudou tudo. Mudou tudo, né? Virou um ciclo só, né? No Brasil todo, né? Tá? E o Superbike, nós temos 2 campeonatos hoje do Brasil. Tem o Superbike Brasil, que é um campeonato paralelo, né? E o Campeonato Brasileiro de Moto Velocidade. E aí a gente fala assim, o autódromo. Muita gente pergunta, Fernando, como é que é? O cara acha que o autódromo que realiza a corrida. O autódromo não realiza a corrida. O autódromo entrega a praça para o promotor do evento. Tá? Mas é a federação que faz cuidado. Não é a federação que faz cuidado. A federação, tanto de automobilismo como motociclismo, ela faz os regulamentos, ela bota os comissários. Quem realiza a corrida são os clubes filiados a ela. Nesse clube, né, na moto, né, aqui em Goiânia, é a Associação Goiana de Jet Moto que realiza o Campeonato Goiano de Moto Velocidade. No automobilismo, nós tem 3 clubes, né, que realizam o Campeonato Goiano de Marcas, tem o RG que realiza o Campeonato Goiano de kart, né? Então a praça esportiva, como gerente do autódromo, o prazer maior nosso é estar incentivando, né, as federações, os clubes poder realizar lá. E esse é um prazer porque Campeonato Brasileiro de Moto, eu falo o seguinte, esse senhor que está do meu lado aqui, o Fernando Campos, eu falo que falta hoje para o autódromo voltar a brilhar, pessoas como ele foi. Sim, Sabe por quê? O que falta hoje? Nós não temos ídolo, verdade. como o Fernando criou. No meu tempo, era Roberto Boetti, Edmar Ferreira e Alencar Júnior. O povo ia para o autódromo que tinha para quem torcer. Com certeza. Certo? Então, porque com a época o Fernando era editor do jornal, né? E ele fazia isso. Eu lembro, eu tenho página inteira, primeira página de jornal, ele dando foco para aquilo. Então, o que está faltando hoje para a gente voltar o autódromo em todas as categorias, a imprensa voltar a criar ídolo, para poder o autódromo lotar. Um evento desse, você tem nada do motociclismo, nós vamos ter, junto com isso aqui, a R3 Cup, que é uma prova que ela é o latino-americano, sempre tem 7, 8 gringos correndo, né? Na categoria que, essa categoria da Yamaha R3, para ter uma ideia, Fernando, é o celeiro de campeão para levar. O campeão e o vice vão correr o ano que vem na Europa, o Mundial de R3 e o Campeonato Europeu. Tudo por conta da fábrica. Nós fomos campeão mundial o ano passado, poucas pessoas sabem disso. Sim. O Brasil está lá hoje. Da onde veio o Diogo Moreira, que está liderando a Moto3? Veio dessas categorias de base. Nós temos uma categoria nova que eles criaram, né? A Confederação criou, que é uma 1000 Stock, que é uma categoria mais com custo mais baixo para diminuir custo, né? Que hoje o esporte a motor hoje, Fernando, tanto no motociclismo como no automobilismo, um custo é muito caro hoje, para você profissionalizar, para você pôr, né? E a maior dificuldade de um piloto hoje é conseguir patrocínio. É conseguir, você pega um jogo de pneu de carro de corrida hoje, um jogo de pneu de Stock Car deve custar o quê? Uns 18 mil? 18 mil. Um jogo de pneu de moto hoje, né? 2 pneuzinhos é 3 mil reais. É tudo importado. Para você não usar nada, você tem que usar pelo menos 3 jogos por 3 final jogos de para você semana. poder ganhar, sabe? Então é um esporte caro, mas aí tem as categorias, né? Mais de baratas. base para o cara começar e ele ser um grande campeão. E nós temos hoje aquilo que todo estado queria ter. O autódromo igual de Goiânia, para moto ou para carro. Porque o autódromo, se você sair fora da pista, você não vai destruir seu equipamento. Sim. Você tem segurança para isso. Então o povo tem vontade de correr em Goiânia. Acidente acontece, fatalidade acontece Sim. em todos os lugares. Mas a gente procura o máximo, né? Sim. Fazer com que o autódromo, sabe, te dê essa segurança. Só para um adendo aqui, já estamos indo para 5 minutinhos. João Ricardo, você é um heptacampeão, ganhou tudo no moto velocidade. Dei sorte. Não existe sorte no automobilismo, existe dedicação. Você está vendo as imagens aí, João, você não
A última corrida que eu vi, inclusive, Su, foi naquela época que você estava com aquela Ducati Panigale linda, maravilhosa, inclusive. Sim, foi a que alcançou a maior velocidade aí na Isso. reta. E tem aquela vitória sua lendária do cara que tira o pé, tira a mão ali na zero e você vem e vence. João, como é que é? Como é que pode falar um pouquinho do autódromo, da segurança, né? Do fato de... Eu sempre te falo que eu gostaria muito que você desse umas aulas de moto para mim, porque eu sou um medroso para andar de moto. Mas fala um pouquinho da sua paixão pelo moto velocidade e dessa corrida que vai acontecer semana que vem aqui. Eu fui profissional, corri profissionalmente por 20 anos, né? Tudo começou, o Roberto, não sei nem se ele lembra, em 2000, resolveu juntar os amigos aí que tinha moto grande para fazer uma corrida aqui no autódromo. Aí veio pessoal de Brasília, veio pessoal de São Paulo, a corridinha que era para ser nossa aqui de fundo de quintal, já virou um evento, sabe? Aí depois deu uma parada de 2000 até... Aí eu comecei a correr de RD. Aí fui para Brasília, fui bicampeão em Brasília, de Fórmula 2 tempo. É onde você aprende a andar de moto, né? Que aquilo é um capeta, aquele trem. Anda até, mas não freia de jeito nenhum, não faz curva, não faz nada. Quem anda daquilo, eu falei, anda de qualquer coisa. Aí em 2006 o Roberto começou com o Campeonato Goiano de Superbike, que foi sucesso total, já começou com muita gente, que veio rolando até hoje, né? Que tá aí esse sucesso todo, que é indiscutivelmente é o melhor campeonato estadual do Brasil, é o nosso. Não tem choro. Ô João, tem alguma mudança para essa etapa que vai acontecer? Inclusive também, Beto, você pode falar para o dia 14, de 14 a 16, o que mudou basicamente do regulamento do ano passado, dessa competição do ano passado para de 2022 para 2023? Acho que mudou. Primeiro, a federação ela procura, certo? Não só fazer o campeonato, também tem um track day. Isso. Certo? Né? Que track day, o cara fala, por que tem um track day? O track day é uma forma que a federação criou para tirar o pessoal das BR e vir correr dentro do autódromo. Lugar seguro é no autódromo. Sim. Então, quem tem sua moto de passeio, né? Ao invés de ir acelerar na rodovia, vem acelerar no autódromo seguro. Tem uns instrutores, tem um pessoal para poder mostrar para eles como é que faz certinho, eu mesmo tô lá, todo track day para orientar. Então tem muita gente lá dentro para poder fazer esse trabalho. Então ali, do track day, sempre um ou dois já vai se apaixonar, na próxima ele já vira piloto, ele viu que o lugar dele de acelerar é lá dentro. É muito mais melhor do que você estar na BR e atravessar uma caminhonete gazeira daquela na sua frente, você é 300 km por hora. E o bom do track day é que é sem compromisso, né, Roberto? Sem compromisso nenhum, você não tá tem, ali o cara divertir. Entra, dá uma volta, vai contar uma mentira pro amigo, tanto que ele rodou rápido, quanto que ele se passou na pista. Ele vai fazer uma foto, o fotógrafo especial tá lá dentro, que vai arrumar um jeito dele passar o joelho mostrar que ele tá raspando o joelho no chão, né? Então, assim, eu acho que essa corrida deve estar esperando entre pilotos de track day e pilotos de coisa, em torno de 200 pilotos devem frequentar o autódromo no final de semana que vem. Não só a gente fala assim, mas dá isso tudo, dá. O automobilismo também dá. Nós tivemos agora há pouco o brasileiro de marcas, né? Tinha quase 90 carros. Lá, um grid com 50 carros, que é uma loucura aquilo, né, sabe? A largada assim, tinha carro até na curva. Eu fico feliz, certo? Até no estadual. O estadual, essa nova gestão do Crispim, que está lá, com as pessoas que estão tentando ajudar ele, voltou, o Flávio Cunha voltou, que é um cara que entende bastante, as pessoas que voltaram. Esse dia teve uma etapa do Marcas e Piloto, que era uma categoria que você chegava no autódromo, tinha 3, 4 pessoas assistindo. Eu cheguei no autódromo 8h30, tinha fila para entrar. Eu emocionei, gente. Isso é fantástico. O povo está vindo para o autódromo de novo para prestigiar o quê? Os pilotos regional. Então a receita está sendo feita de novo, não só no motociclismo estadual, mas no automobilismo regional também. O autódromo está voltando a ser o autódromo. E para esse ano teremos novas categorias, hein, no automobilismo. Em todas as categorias, né, sabe? O automobilismo tá voltando a ressurgir, o público está voltando ao autódromo de novo, né? Antes, o povo falava, Fernando, que estava 30, 40 mil pessoas, né, na nossa época no autódromo, só que você não tinha tanto entretenimento quanto você tem hoje. Né? Então você tem que ter alguma coisa para poder levar o pessoal para dentro do autódromo. O pessoal naquela época, ele não tinha TV para assistir a corrida, ele não tinha um celular
né? Ele tinha de ir no autódromo para ver a corrida. Hoje não, muitas vezes o cara prefere ficar em casa para fazer. Então a gente tem que ter outro tipo de atração. Eu falo o seguinte, eu tenho um sonho, tá? Eu acho que já fiz tudo que eu queria fazer dentro do esporte. Como piloto, né? Como dirigente e como gestor do autódromo. Ganhei tudo. Tudo que eu queria fazer, eu fiz dentro do esporte. Fui vice-presidente da Confederação Brasileira de Motociclismo, né? Fundei a Federação Goiana de Motociclismo, tá? E hoje eu estou lá dentro do autódromo para trazer o esporte para dentro do autódromo de novo, fazer o pool para dentro do autódromo de novo. O autódromo deixou de ser uma praça, era marginalizada numa época, né? Com som alto, droga, aquelas coisas tudo. Hoje a família que frequenta o autódromo. O autódromo hoje só tem família lá dentro. Você quer emoção? Você quer ver uma corrida de verdade? Vai domingo no autódromo assistir o Brasileiro de Moto. E outra coisa, nós temos hoje, esse ano para o autódromo, nós já tivemos o Brasileiro de Marcas, tivemos Copa Truco e tivemos uma etapa da Stock Car. O que é interessante, Fernando, todos os grandes promotores querem correr mais de uma vez de Goiânia. Muitos correm até 3, que é o caso de todos eles. Stock, Porsche, Endurance, que para mim hoje é uma das melhores categorias. Ela fala Endurance, é uma corrida de 4 horas, mas você tem lá dentro o quê? Você tem Ferrari, Mercedes, Lamborghini, Aston Martin, né? Você tem todos os melhores carros do mundo estão correndo ali dentro do autódromo. Quem é McLaren, que o cara que é apaixonado por carro, vai lá se escutar o ronco de uma Ferrari, se escutar o ronco de uma McLaren, sabe? Então, assim, o povo não sabe o que nós temos lá dentro do autódromo, tanto de evento que nós temos programado. Não só isso, pra você ter uma ideia, nós tivemos agora, 15 dias atrás, a GM ficou 5 dias lá. Ela vem em Goiás, sabe para quê? Lançar a Montana aqui dentro. A Fiat saiu do autódromo ontem, ficou 3 dias durante a semana, um teste secreto, fazendo treinamento lá dentro do autódromo. Então os caras saem lá de Betim, tem autódromo lá, tem tudo lá, e eles vêm em Goiânia. Por quê? Nós temos uma coisa, você sabia, que ninguém tem. Nós temos uma reta de 1.000 metros. Então, para você fazer treinamento para as fábricas, para as motos, todo mundo quer vir para Goiânia. Pneu. Para poder usar nosso autódromo. Bem, é isso, pessoal. João, estamos indo para o finalzinho. Primeiro, muito, assim, obrigadíssimo, João, por você ter aceitado esse convite. Obrigado, João. Eu que agradeço, foi excelente. Bom aqui estar com vocês. Sempre que nós vamos encontrar terça-feira, né, lá no cartório. Sempre. Então tá bom. Obrigado, Betão, pela sua presença, por ter aceitado esse convite. Obrigado mesmo, Beto. Fico extremamente feliz. Eu falo o seguinte, é mais um espaço que a gente tem para mostrar o que a gente tem de melhor, né? Que é nosso autódromo. Obrigado, Fernandinho Campos. Muito obrigado foi muito bom hoje, muito bom. E obrigado, Dai, pela sua presença abrilhantando aqui, embelezando o nosso estúdio. Obrigada a você, obrigada a todos. Obrigada a todos que estão aqui. E agora a gente vai fazer uma coisa que a gente gosta bastante, né, Alexandre? Vamos andar de kart, então. A gente vai andar de kart. Muito obrigado a todos os ouvintes que estiveram sintonizados com a gente, 90.7. Um ótimo resto de dia. Uma feliz Páscoa para todos. Pra toda a família. E dê sua sugestão, aperte o sininho, deixe seu like. Nos encontramos aqui na Rádio Band News FM Sintonia 90.7 ao vivo, sábado que vem. Também através das nossas plataformas digitais, né? Encontro marcado todos os sábados a partir das 8 horas da manhã, Auto Band News Rodas e Motores, porque quem sabe faz bem feito. Até mais, pessoal. Muito obrigado. Tchau. Band News. A ação dá certo. A gente se